Voando com as Águias, de Kenneth Reagan Jr. Capítulo 1. Aprendendo uma lição com a águia. A águia é realmente uma criatura incrível no voo. Sem esforço, ela plana no céu, conquistando o respeito de todos que a veem. Então, com o movimento de suas grandes asas, ela deixa o mundo para trás, enquanto voa para as alturas emocionantes. O que torna esse pássaro tão régio e majestoso? O que existe nele que nos impressiona tanto? E por que, nas Escrituras, Deus comparou a si mesmo e a nós com a águia? Existe, obviamente, algo significativo sobre esse animal. E creio que podemos tirar alguns ensinamentos a respeito de Deus e de nós mesmos ao observarmos mais atenciosamente esse pássaro notável que o Pai criou. Deus se manifestou por meio da criação. Podemos aprender lições não apenas com a águia, mas com toda a criação de Deus. No livro de Romanos, Paulo declara que a própria natureza nos revela a existência de Deus. Muito do que sabemos sobre o Senhor nos é mostrado ou manifestado por meio da sua própria criação. Romanos 1, 19 e 20. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Observe que o homem não tem razão para não crer no Senhor. Por quê? Porque, de acordo com estes versículos acima, a natureza mostra claramente que existe um poder mais alto, o qual sabemos ser Deus. O homem tem uma posição única na criação. A Bíblia declara que Deus é o Criador e que os céus, a terra e todas as coisas que neles vivem foram feitas por Ele. Isaías 40, 28 e Gênesis 1, de 1 a 31. É difícil imaginar como alguém vê a magnificência do universo e ainda assim acredita na teoria de que o mundo começou a partir de uma partícula que se desenvolveu enquanto flutuava no tempo. Entretanto, muitas pessoas acreditam que o universo veio à existência por meio de uma explosão catastrófica no espaço. Os adeptos dessa teoria afirmam que, depois de uma grande explosão, as estrelas, galáxias e corpos celestiais caíram perfeitamente no lugar e simplesmente ficaram separados pelo número exato de quilômetros que precisavam ter. E então, por acaso, a rotação desses corpos celestiais gerou a quantidade certa de atração gravitacional necessária para cada planeta manter sua posição na galáxia e não flutuar em algum lugar no espaço. Isso não é fantástico? Há também algumas teorias bastante surpreendentes sobre o surgimento do homem. Por exemplo, alguns asseveram que todos os animais, o homem inclusive, evoluíram de uma ameba unicelular. Portanto, todas as vezes que analisamos o homem e percebemos quão divina e ajustadamente foi criado, é surpreendente que sequer imaginamos que o ser humano evoluiu a partir de um organismo microscópico. Reflita sobre isso. Se o homem realmente evoluiu durante milhões de anos a partir de uma ameba ou de outras espécies de animais, então, com todo esse tempo que passou, pelo menos algum tipo de evidência da evolução dentre as espécies teria sido descoberta até agora. Mas isso não aconteceu. O homem tem uma posição única.
A Bíblia garante que ele foi criado por Deus, a imagem dele e a sua semelhança. Gênesis 1, 26. E o Pai se revela ao homem por meio das maravilhas de sua criação. As lições do propósito da natureza. A Bíblia frequentemente usa a natureza a fim de ensinar lições práticas e ilustrar certas verdades. Por exemplo, em Provérbios 6, de 6 a 8, temos o exemplo da formiga e, com este pequeno animal, aprendemos um pouco a respeito da automotivação, trabalho árduo e planejamento. No livro de Mateus, Jesus fala sobre os lírios do campo e os pássaros do ar, para descrever como Deus toma conta e provê sustento para os seus filhos. Mateus 6, 25 a 30 e 10, 29 a 31. Há ainda outras passagens bíblicas como estas que nos concentraremos, as quais utilizam a figura da águia para alguma ilustração. Observe particularmente estes versículos de Deuteronômio. Deuteronômio 32, 11 e 12. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. É interessante notar que, dentre todos os pássaros que podiam ser mencionados, esta passagem declarou como a águia. Perceba que a águia tem certas características que a destacam de todos os outros pássaros. Podemos aprender algumas lições importantes ao analisá-la. Então, está preparado para aprender com a águia? Capítulo 2. A águia majestosa. A águia tem sido usada como símbolo de majestade durante séculos. Os antigos romanos usavam a figura desta ave como emblema nos escudos de batalha, porque era o símbolo reconhecido do Império Romano. Este pássaro também foi usado pelos antigos gregos e egípcios, e o símbolo nacional dos Estados Unidos é uma águia sem penas, com um galho de ramos de oliveira preso em sua garra direita e uma porção de flechas na esquerda. Notável pela sua força. Não apenas a águia simboliza a majestade, como também força, porque é extremamente forte. Por exemplo, uma águia pode descer do céu subitamente, apanhar um animal do chão que pesa tanto quanto ou mais do que ela e voar com aquele animal em suas garras. Em quase todas as vezes que as pessoas pensam em um pássaro, elas geralmente se lembram do pato ou de alguma ave pequena que não pese mais do que uns poucos quilos. As águias, no entanto, pesam até 7 quilos, com abertura de asas que pode estender-se por mais de 2 metros. Aquelas asas enormes conferem às águias muita força, especialmente quando se trata da sua capacidade ímpar de voar. Pássaro algum pode voar tão alto quanto a águia, e não há outro que se compare com ela na capacidade de subida até grandes alturas. Ela consegue alcançar alturas de mais de 3.000 metros. De fato, quando uma águia constrói o seu ninho, frequentemente ela o faz na parte mais alta de um penhasco. O ninho da águia. Um ninho de águia é absolutamente diferente de qualquer outro que você possa ter visto. As águias usam grandes galhos e ramos a fim de construir seus ninhos. Tais pássaros levam esses galhos grandes até o topo da montanha e começam a arrumá-los dentro da fenda de uma rocha. Em seguida, acrescentam galhos menores. Mais tarde,
cobrem o ninho com folhas. Então, como passo final, as águias pegam plumas caídas dos seus próprios corpos para cobrir o interior do ninho. Uma vez terminado, o ninho de águia é muito macio por dentro. Neste ponto, observe onde as águias constroem seus ninhos. Elas levam para cima da montanha todo o material que conseguem e constroem o seu ninho nas rochas. Aqui reside uma lição a qual precisamos considerar. Por exemplo, observe o que Jesus declarou em Mateus 7 a respeito de construir sobre a rocha. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Note que Jesus declarou que um homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Por quê? Pelo fato de a rocha ser um dos alicerces mais fortes sobre o qual alguém pode edificar. Dessa forma, aprendemos uma lição com a águia, no que se refere a construir uma estrutura forte ou uma casa espiritual para a nossa vida. Assim como ela constrói o seu ninho em um fundamento sólido, é importante que edifiquemos a nossa vida espiritual da mesma forma. O fundamento é a parte mais importante de qualquer construção, porque é a base. Então, o alicerce precisa ser forte, firme e seguro. Se você deseja cumprir o que Deus planejou para a sua vida, tem de construir sobre um fundamento sólido, Jesus Cristo, a rocha. 1 Coríntios 10, 4. A menos que cumpra isso, nada do que você fizer para o Senhor prevalecerá. Capaz de resistir à tempestade. Perceba que as águias não constroem um ninho minúsculo. É uma construção ampla, pesando algumas vezes aproximadamente 2 toneladas e bem capaz de proteger os componentes. Se você conhece um pouco sobre montanhas, sabe que as rajadas de vento mais fortes se formam geralmente perto dos picos por causa das grandes altitudes. Contudo, um ninho de águia pode resistir àqueles ventos rigorosos porque está construído dentro da fenda de uma rocha. Sem dúvida, elas constroem seus ninhos para durar. É o que nós precisamos fazer. Temos de edificar um lugar de permanência na fenda da rocha, que é Cristo Jesus, de tal maneira que todas as vezes que surgirem os ventos e as tempestades da vida, nossa casa espiritual permaneça firme, estabelecida em um fundamento sólido. Permanecerá uma casa edificada sobre a palavra. Em meio à tempestade, as águias, macho e fêmea, se aconchegam no ninho, sabendo que nele estão seguras, porque o construíram de maneira adequada desde o começo. Da mesma forma, quando você toma a palavra de Deus e edifica a sua vida corretamente no fundamento da sua palavra, você também estará seguro. O diabo pode berrar quanto quiser. As circunstâncias desfavoráveis e as tempestades da vida podem surgir, mas você se aconchegará firmemente na sua casa espiritual, sabendo que ela permanecerá segura e que nada que venha a surgir contra ela destruí-la. Contudo, esta certeza advém do conhecimento do que diz a Bíblia e da edificação da sua vida no fundamento sólido da palavra. Há uma clássica história infantil chamada Os Três Porquinhos, que me faz lembrar da ilustração usada por Jesus sobre um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e de outro que a edificou sobre a areia. Mateus 7, 24 a 27 e Lucas 6, 47 a 49.
Diz a história: eram 3 porquinhos e cada um construiu uma casa. O primeiro construiu uma casa de palha e o segundo uma de madeira. Entretanto, o terceiro porquinho edificou sua casa de tijolo. Não se pode construir uma casa de tijolos da noite para o dia, pois isso é demorado. No entanto, os 2 primeiros porquinhos não queriam gastar muito tempo na construção de suas casas. Eles preferiram outros afazeres, então simplesmente juntaram algumas coisas. Contudo, o terceiro porco levou mais tempo para construir uma casa forte, sólida, e se não fosse pela sua compaixão, ele teria sido o único sobrevivente do ataque do lobo mau. Este porquinho sabido construiu sua habitação de tal modo que ela resistisse ao teste. E quando não tinha sequer terminado, o lobo mau, digamos, o diabo, apareceu e gritou: "Vou assoprar a sua casa." Bem, o porquinho retrucou: "Você pode ofender-me e soprar tudo o que quiser, senhor lobo. Eu construí uma casa forte e você não conseguirá destruí-la." Realmente, aquele porquinho estava seguro. No entanto, quando o inimigo investe contra algumas pessoas, elas tremem e ficam desnorteadas porque não estão verdadeiramente seguras. Não estão certas se a casa delas resistirá à prova. Se você estiver seguro, sabendo que edificou uma morada espiritual forte sobre o que diz a Escritura, resistirá ao inimigo e dirá com confiança: "Faça o que quiser, diabo, mas eu permanecerei firme, porque construí a minha casa sobre a palavra de Deus." Gaste tempo para construir certo. Esse é o tipo de confiança que a águia demonstra. Quer no voo ou abrigada com segurança no seu ninho, a águia majestosa encarará a tempestade e a desafiará. Se não estiver flutuando no ar, ela estará trabalhando duro no seu ninho, como a dizer: "Sopre quanto quiser, vento. Ventania, vem aqui. Eu permanecerei firme porque levei tempo para construir o meu ninho adequadamente." Todavia, o problema de alguns cristãos é que eles não gastaram tempo para edificar adequadamente a vida deles sobre a palavra. Então, quando o inimigo os atinge, eles têm de recomeçar toda a construção. Você sabe que é mais difícil reconstruir algo do que construí-lo certo da primeira vez? Converse com pessoas que entendem de construção. Elas lhe dirão que é mais barato, mais fácil e muito mais prático construir um edifício direito da primeira vez do que voltar atrás e ter que refazê-lo mais tarde. Se isso é uma verdade na construção de uma casa, moradia natural, quanto mais o será quando você edificar a sua casa espiritual, a sua estrutura para uma vida de fé em Deus. Sem dúvida, é melhor construir sua casa espiritual corretamente na primeira vez, porque no momento em que o diabo vier, você poderá não ter tempo para realizar um projeto de reconstrução. Ele o atacará e tentará destruir sua fé antes que você recomece a obra. Mas graças a Deus, você não tem de se preocupar se investiu tempo para edificar bem a sua casa na palavra desde o começo. O papel do Pai é prover. Quando as águias completam o seu ninho, elas estão prontas para começar a sua família. Uma outra característica interessante sobre as águias é que elas se casam por toda a vida. Porém, esta é uma outra lição completa a qual não abordaremos agora. Em algum momento da primavera, a mamãe águia põe 1 ou 2 ovos, que são chocados depois de umas poucas semanas.
A partir do momento em que ela os põe, até depois que os filhotes nascem, o papai águia gasta o seu tempo provendo as necessidades da sua família. Então, quando os filhotes recém-nascidos começam a ganhar penugem, a mãe águia ajuda o macho a prover alimento para os filhotes ainda em desenvolvimento. Eis aqui algo que temos na palavra de Deus ao aprendermos uma outra lição com a águia. A Bíblia instrui o homem cristão a prover a sua família como o cabeça da esposa. Ela lhe diz para colocar as necessidades de sua esposa e dos filhos em primeiro lugar e as suas próprias necessidades, vontades e desejos em segundo plano. Efésios 5, 25 a 29 e 1 Timóteo 5, 8. Então, quando você analisa esta lição do ponto de vista espiritual, percebe que pertencemos à família de Deus por meio do novo nascimento. Sabemos também que o próprio Deus prometeu que Ele nos proverá. Filipenses 4,19 e Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é o Pai Celestial de todos os que são nascidos de novo. Ele é o nosso provedor. Aleluia! A abundância do Pai. Tão logo os bebês águias saem do ovo, o papai águia leva para o ninho o que parece ser alguns presentes. Os cientistas e especialistas em vida selvagem não descobriram por que isso acontece. A águia macho simplesmente age dessa forma sem uma razão aparente. Naturalmente, o pai águia consegue alimento para o sustento de sua família, além de levar para casa algumas coisas extras, tais como latas velhas e outros objetos inusitados que encontra. Veja, algumas vezes os pais ficam tão exultantes quando seus filhos nascem que levam para casa todos os tipos de presentes que não são realmente necessários. Sei disso, pois já agi assim, estou certo de que alguns outros pais também o fizeram, especialmente os que são pais e avós pela primeira vez. A mãe pode dizer: "O que é isso?" O pai responde: "É só uma coisinha que trouxe para o bebê." Mas o que o bebê fará com isso? Eu não sei. Simplesmente achei que seria bom para ele. Bem, parece que, como pais, a maneira como nós agimos na ocasião em que nossos filhos nascem é similar ao comportamento do papai águia. Creio que podemos comparar a conduta da águia com a maneira de Deus prover para os seus filhos. Note, Deus se preocupa em suprir além das nossas necessidades. Ele também deseja proporcionar-nos alguns prazeres. O Senhor quer mandar-nos chuvas de bênçãos e toda boa dádiva. Ezequiel 34, 26 e Tiago 1, 17. Tenho ouvido as pessoas dizerem: "Não consigo entender. Algumas vezes parece que Deus me abençoa sem qualquer motivo. Não compreendo porque Ele me trata como se eu fosse tão especial." Na verdade, você não precisa entender. Simplesmente saiba que Deus ama os seus filhos e tem grande prazer de prover-lhes além do que precisam. Capítulo 3. Tempo de voar. Como a águia desperta o seu ninho,
se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio 32, 11, 12. Logo depois que os bebês águias nascem, eles passam um tempo tranquilos, aconchegam-se no ninho macio e emplumado, e tudo de que necessitam lhes é trazido. Entretanto, um dia as coisas mudam. Chega o momento em que a águia-mãe agita o ninho. Agitando o ninho. No momento certo, a águia-mãe desce no ninho, bate e agita as suas asas e faz com que seus filhotes acordem e andem. Então, ela retira do ninho todas as folhas e penas macias, de tal forma que as águiazinhas não fiquem confortáveis. Quando as jovens águias tentam deitar-se, os galhos as espetam. É o momento dos bebês crescerem. Talvez você esteja nesse mesmo ponto na sua caminhada espiritual. Deus o proveu e o ajudou. Você conhece as Santas Escrituras, mas precisa crescer espiritualmente. É tempo de começar a crer nela por você mesmo. Algumas vezes as pessoas atingem uma posição na caminhada com Deus, na qual elas se perguntam por que as coisas não estão tão confortáveis como costumavam ser. Provavelmente, isso aconteceu porque elas precisavam crescer. Talvez Deus as esteja agitando, exatamente como a mamãe águia sacode o seu ninho e bate as asas em cima dos seus filhotes. Isso é o que o Senhor pode fazer com você. Ele o agita e remove todas as penas macias. Tudo na sua vida que faz com que seja fácil ficar espiritualmente complacente. Deus tenta ajudá-lo a levantar-se para começar a sair do seu lugar de conforto e aprender como crer nele por você mesmo. E não apenas para você mesmo, mas também em benefício de outros. Queda livre. Depois de uns dias de agitação dos seus filhotes e de fazê-los caminhar no ninho espinhento, a mãe entra no ninho, localiza-se atrás deles e bate as asas até que, finalmente, uma das águias sobe até a beira do ninho. Entretanto, a águia-mãe não fica satisfeita. Com o bater das suas asas, ela, deliberadamente, empurra o primeiro filhote até a beirada para fora. E lá se vai a pequenina águia em queda livre. Talvez você pense: irmão, esse filhote sou eu. Eu me sinto como se acabasse de ser empurrado para fora da minha vida confortável e estivesse em queda livre. E daí? O que tenho de fazer? Você tem de fazer o que viu outros cristãos fazerem: usar as suas asas da fé e crer em Deus. O Pai Celestial não o deixará cair. Pobre águia. A única coisa que ela sabe fazer é o que viu mamãe e papai fazerem com aquelas duas asas enormes todas as vezes que voavam para o ninho. Assim, a águiazinha começa a bater as asas, mas não adianta muito. Então, antes de quase baterem no chão, a mamãe ou o papai se arremetem bem por baixo dela e gentilmente seguram-na em suas grandes asas de volta para o ninho. Eu gosto disso. Você pode estar no seu limite, provavelmente olhando para baixo em uma situação que lhe parece impossível, ou quem sabe, solto no ar
experimentando suas asas da fé pela primeira vez. Parece como se você estivesse a ponto de bater no fundo de uma rocha e então estará tudo terminado. No entanto, amigo, o Pai Celestial não o deixará cair. Êxodo 19:4. Aprendendo a voar. Analisemos a passagem de Deuteronômio 32:11. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Sem dúvida, este versículo refere-se à parte de trás da asa de um pássaro, onde o filhote aterriza quando está na asa dos seus pais. É interessante notarmos que, logo no dia seguinte, as águias passam pelo mesmo teste, mas desta vez elas estão muito mais fortes e voam um pouco mais, antes de serem apanhadas pelas asas de seus pais. Então, depois de cerca de 3 dias exercitando-se, de repente, acontece. A pequenina águia começa a voar alto com as asas estendidas majestosamente na corrente de ar ascendente ao vento. Ela está voando. Imagina a pequena águia enquanto voa. Ela olha em volta para a maravilhosa criação de Deus e pensa: "Oh, isso é divertido!" O mesmo acontece quando você, pela primeira vez, salta na segurança do seu ninho espiritual e crê em Deus. Não é muito divertido no começo, mas uma vez que realmente aprende a voar, a confiar e crer em Deus em todas as situações de sua vida, você não tem outra alternativa. Depois de algum tempo, as asas da sua fé se tornam fortes, porque você as exercita constantemente. Então você não terá problema algum quando um abismo de provas tentar atingi-lo, porque está acostumado a confiar na palavra de Deus. Dessa forma, você salta exatamente no meio daquele grande abismo, sabendo que a palavra irá sustentá-lo e conduzi-lo em segurança até o outro lado. Bem, por volta do 5º dia, a mamãe águia não precisará mais empurrar seus filhotes para fora do ninho. Em vez disso, eles se levantam e voam juntos. Não tenha medo de experimentar suas asas. Algum dia, se você desejar voar alto como as águias, terá de estar disposto a confiar em Deus e a deixar a segurança do ninho. E se em algum momento quiser receber as bênçãos que você crê que Deus falou ao seu coração e vê-las acontecer, precisará experimentar suas asas espirituais. Elas estão em você, embora não tenha consciência disso. As asas daquela pequena águia já estavam nela o tempo todo. Ela simplesmente não sabia como usá-las. Mas a mãe estava ciente do momento certo de os seus filhotes as estenderem e aprenderem a voar. Do mesmo modo, você precisa aprender a confiar em Deus, porque Ele sabe qual é o momento em que você deve começar a estender as suas próprias asas espirituais e aprender a viver pela fé na sua palavra. Todos esses procedimentos são necessários para o nosso crescimento espiritual. Você não pode permanecer no ninho da segurança. Mais cedo ou mais tarde, terá de aprender como dar passos de fé. Você precisa sair do ninho e aprender a voar. Percebe que muitas pessoas não obterão de Deus mais direção
enquanto não fizerem primeiramente um movimento. Não falo sobre mudar-se de cidade ou de igreja, mas sobre mover-se com Deus e desenvolver a fé. Algumas vezes, as pessoas atingem um ponto na vida cristã no qual parece não saberem para onde ir ou o que fazer. É como se estivessem bloqueadas no seu crescimento espiritual. Creio que uma das razões é que elas não se moveram com Deus, não desenvolveram a fé. Então veja, você precisará tomar uma atitude. Dê um passo para fora do seu ninho de dependência e complacência espirituais e aprenda a confiar no Pai. Não tenha medo de experimentar as suas asas da fé. Você tem potencial para voar alto com elas e um dia conseguirá. Mas não enquanto não fizer um movimento e der o primeiro passo. Tire as limitações. Deus jamais o limitará no crescimento de tudo o que Ele tem para você. A verdade é que você é quem o limita em sua vida. Deixe-me perguntar-lhe, quantas coisas grandes você pode sonhar em realizar para Deus? Quanto pode crer nele para isso? A sua resposta determinará sua altitude espiritual ou a altura que você atingirá na vida com Cristo. O limite é seu, não de Deus. Estude a palavra e descubra que Deus não coloca limite algum sobre você. O Senhor diz: nada vos será impossível. Mateus 17:20. Ele diz: tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24b. Em outras palavras, Deus declara: você pode ter o que crer que terá, de acordo com a minha palavra. Portanto, isso deixa para trás quaisquer limitações suas no que diz respeito à distância que percorrer em Deus. Em Filipenses 4:13, a Escritura afirma: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele, eu, na verdade, significa você. Se considerar Deus na sua palavra. Compete a você determinar até que altura voará na vida. Então, tire as limitações e fixe os olhos nas alturas, em Deus. Aprenda uma lição com a águia. Construa sua casa espiritual no fundamento certo, na palavra, e a construa solidamente, de maneira a resistir às provas. Então, não tenha medo de dar um passo de fé e experimentar suas asas espirituais. É algo que você mesmo tem de fazer. Sua mãe, pai, irmão ou irmã não podem executar isso por você. Até o próprio Deus não o poderá. Você precisa aprender a crer em Deus e considerá-lo na sua palavra. Se assim o fizer, logo se encontrará voando sobre o abismo das impossibilidades, com nada por baixo dos seus pés, a não ser a palavra de Deus. E você alcançará alturas maiores do que as que jamais imaginou que pudesse atingir. Ouse crer em Deus. Jesus declarou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35, Marcos 13:31 e Lucas 21:33. Sou uma prova viva de que a palavra de Deus jamais falha. Em meio a muitas situações aparentemente impossíveis, permaneci na palavra de Deus e continuei a citar suas palavras,
e ainda estou aqui, forte. Lembro-me do dia, há muitos anos atrás, em que olhava pela janela do meu escritório no campus do Rema. Cada vez mais as dívidas aumentavam e eu sentia como se carregasse todo o peso de um ministério e da escola bíblica sobre os meus ombros. O diabo gritava em meu ouvido: "Você destruiu o que seu pai levou mais de 40 anos para construir." Entretanto, embora houvesse pressão, não me curvei, porque sabia que tinha edificado a minha casa espiritual no fundamento da palavra de Deus, e ela jamais falha. Certa ocasião, em meu escritório, tomei a decisão de crer em Deus e de ter fé na sua palavra. Para deixar claro o meu ponto de vista, coloquei minha Bíblia no chão e literalmente fiquei de pé sobre ela. Falei então: "Diabo, quero que saiba que o Centro de Treinamento Bíblico Rema não foi ideia minha nem de meu pai. Foi ideia de Deus. E eu cumpro o que Ele me ordenou. A palavra promete que Ele suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus." Filipenses 4:19. Então, se Deus falou, eu creio. E isso encerra o assunto. Eu já vejo resolvido. Avisto todas as contas pagas e as necessidades supridas. E louvado seja Deus, até hoje, todas as despesas para a condução do centro de treinamento têm sido pagas, porque Ele tem honrado fielmente a sua palavra. Na ocasião em que estávamos no processo de construção do novo auditório da Igreja Bíblica Rema, as pessoas me disseram que estava louco por investir tanto dinheiro naquele prédio. No entanto, agora elas reconhecem que estavam erradas a esse respeito e se maravilham. Hoje temos um local lindo e Deus nos abençoou, ajudando-nos a reduzir a hipoteca de quase 70% em menos de 5 anos. Louva a Deus por tudo o que foi realizado. Tudo isso é para Ele. Mas note que tudo foi possível porque ousei dar um passo fora do meu ninho seguro e experimentar as minhas asas da fé. Atrevi-me a remover as limitações de Deus e considerá-lo na sua palavra quando as circunstâncias pareciam impossíveis. É certo que teria sido mais fácil e muito mais confortável construir um edifício menor. Todavia, Deus sabia de quanto espaço precisaríamos. Nosso santuário já está lotado nas manhãs de domingo e continuamos a crescer. Eu poderia ter feito o que o homem disse, mas preferi seguir adiante com o que Deus me prometeu. Gostaria de encorajá-lo a apossar-se do que o Pai diz e a permanecer firme. Seja tenaz com relação a isso. Entretanto, em primeiro lugar, você precisa certificar-se de que construiu a sua vida espiritual no fundamento seguro da palavra, pois as provas e aflições virão. Elas apareceram no meu caminho, mas aprendi a crer nas promessas de Deus. E as únicas limitações que tive para superar aquelas provações foram as que eu coloquei em Deus. Suba para um outro nível de fé. Deus está perguntando-lhe: por que você crê em mim? Este é um questionamento que precisa fazer realisticamente. Em outras palavras, reconheça onde está o seu nível de fé e determine por que motivo crê em Deus neste momento. A seguir, exercite a sua fé a fim de receber as bênçãos para as quais você crê nele. À medida que você recebe as respostas destas indagações, sua fé é fortalecida, aumentada
e você começa a subir para um outro nível de fé. Devemos mover-nos para novos níveis, com a palavra de Deus, até Jesus voltar. Então, não precisaremos mais crer em Deus para provisões terrenas, pois estaremos com Ele. Mas, durante o tempo em que estamos na terra, podemos sempre realizar mais para o reino de Deus se simplesmente dermos um passo na palavra e ousarmos crer nele. Voar com asas como águias. Algumas vezes pode parecer mais fácil ficar em um ninho desconfortável do que dar um passo para fora e começar a crer em Deus por si mesmo. Você pode achar que suas asas são muito fracas para sustentá-lo quando chegar o momento de saltar do ninho e voar. A Bíblia declara que o Senhor Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que está sem vigor. Isaías 40, 28 a 31 diz: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. No princípio, a águia não tem o tremendo poder nas asas. Para fortalecer-se, ela precisa ser desenvolvida. Lembre-se de que, a partir do momento em que uma pequena águia está aprendendo a voar pela primeira vez, sua mãe a empurra para fora do ninho e o filhote cai por milhares de metros tentando mover suas asas. Então, a mamãe e o papai águias se arremetem por baixo dela, apanham-na e a levam de volta para o ninho. Elas passam por esse treinamento inúmeras vezes até que, um dia, depois de cair de diversas maneiras, de repente, a pequena águia começa a subir e a voar alto com as asas fortalecidas. Isso é o que precisamos fazer. Temos de continuar a usar nossas asas da fé, oração e louvor, até começarmos a voar alto nos ventos do Espírito Santo com nosso Pai Celestial. Veja, você não conseguirá voar alto com asas espirituais no começo, pois é necessário desenvolvê-las primeiro. Como? Fortalecendo-as, exercitando constantemente a sua fé na Palavra de Deus e todos os dias passando tempo com o Senhor em oração e louvor. É tempo de voar. Não importa se você está balançando-se no limite do seu ninho de segurança, dando um passo na Palavra de Deus pela primeira vez, ou se já descobriu suas asas da fé. Deus não permitirá que você caia, e a sua palavra jamais falhará em sua vida. Amigo, não tenha medo de sair do ninho familiar e de usar suas asas espirituais. Tire as limitações e ouse a crer em Deus, repetidas vezes, até que a vida pela fé na palavra torne-se normal para você. Então, logo, você ascenderá com maior confiança e força nas asas espirituais, voando cada vez mais alto à medida que alcança novas altitudes de fé em Deus. Capítulo 4. A águia na tempestade.
Gostaria de compartilhar trechos da descrição de um homem que testemunhou pessoalmente a coragem de uma águia durante uma tempestade. Creio que essa história ilustra efetivamente duas lições que podemos aprender com a águia. Um relâmpago brilhou vividamente no céu escuro. Nuvens negras misteriosas cruzaram a baía com uma onda do mal, gigante e sinistra. Formaram um redemoinho que desceu ao chão, acrescentando dramaticamente ao efeito já assustador. Novamente, um raio riscou o céu, atingindo a terra com tal poder devastador que fez tremer a casa com o impacto. Galhos foram varridos para cima, árvores racharam, enquanto folhas e papéis foram impulsionados para o céu com tapetes voadores em miniatura. O escritor continua para dizer que, enquanto observava o temporal, ele notou diferentes bandos de pássaros amontoando-se aterrorizados, tentando encontrar um local seguro. Então, ele olhou para o céu. Voando alto contra a tempestade, estava uma águia magnífica. Tal águia dava voltas e se lançava em meio aos relâmpagos. E com o estrondo do trovão, a águia batia suas asas e voava para cima, ainda mais alto, na direção do céu. Momentaneamente, eu me esqueci da ferocidade da rajada de vento, enquanto admirava essa magnífica criatura do céu, essa guerreira alada. Ali estava uma criatura audaz, destemida e inabalável diante da selvageria total das forças da natureza. Realmente, o ar de tranquilidade da ave pareceu zombar da tempestade, ao desafiar as forças, enquanto sentia prazer na emoção de atravessar as turbulentas correntes de ar, navegando por cima delas com graça e controle. Não sei se você já teve a chance de observar uma tempestade como a da história acima. Entretanto, eu, quando criança no Texas, costumava vê-las o tempo todo. Se você mora em uma área em que há muitos furacões, por exemplo, provavelmente já experimentou tempestades severas como aquela. No lugar de onde vim, esse tipo de tempestade geralmente ocorre muito na primavera. Às vezes, os estrondos dos trovões são tão poderosos que fazem vibrar a casa inteira. Em tais ocasiões, se você não está dentro de casa, verá os pássaros voarem à procura de abrigo, quase aterrorizados, tentando escapar do temporal. Durante essas tempestades, você sequer consegue ouvir sua própria conversa, pois o vento sopra muito alto. Todos começam a correr para abrigar-se, pois sabem que uma tempestade chegará. Observe dois pontos em particular ao analisarmos a altitude da águia nessa história. Em primeiro lugar, ela estava totalmente sem medo face à destruição. Em segundo lugar, ela foi capaz de voar acima de toda a confusão, turbulência e fúria da tempestade. Enquanto todas as outras aves se apressavam em busca de abrigo, a águia confrontou o temporal e permaneceu em paz. Ela enfrentou a tempestade como se a desafiasse a prejudicá-la. Uma águia realmente faz isso. Em muitas situações, mesmo nas tempestades mais violentas, ela voa e as enfrenta. Aqui está algo que podemos aprender. Nas tempestades da vida, podemos ser como os outros pássaros e fugir aterrorizados ou bater nossas asas com toda a força natural enquanto tentamos escapar do problema. Ou somos como a águia.
Ao enfrentarmos a tempestade face a face e usamos as nossas asas da fé, oração e louvor, para elevar-nos acima das nuvens, no domínio da paz e tranquilidade. O fato é que o diabo tentará atirar tudo o que puder sobre você, assim como os ventos uivantes jogam folhas, papéis e lixo no seu rosto em uma tempestade natural. Porém, se aprender a desenvolver as suas asas da fé, em vez de ser levado pelo temporal, então subirá nas correntes de ar e voará alto acima das nuvens. Em vez de correr de medo, você ascenderá às alturas da vitória. Enfrentando a tempestade face a face. Você não deve temer as circunstâncias da vida ou as situações desafiadoras em que se possa encontrar. Você tem de sentir-se em paz, porque a Bíblia diz que não existe medo naquele cuja mente está em Cristo Jesus. Isaías 26, 3. Compete a você saber como agir às tempestades que surgem em seu caminho. É decisão sua fugir apavorado ou não, ou começar a esfregar as suas mãos e dizer: "Oh, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo?" Isso já aconteceu com todos nós em alguma ocasião. Escondemos-nos face a um problema e esfregamos as nossas mãos, perguntando-nos: "O que farei agora?" Mas graças a Deus, aqueles dias se foram. Não precisamos mais fugir do inimigo apavorados. Podemos levantar-nos vitoriosos. No reino espiritual, onde Deus deseja que habitemos, nós nos ergueremos com toda a nossa força. Deus não deseja que o inimigo leve vantagem sobre o seu povo. Considere como a águia reage à tempestade. É certo que existe turbulência na tempestade, assim como o risco de destruição. Há ainda a possibilidade de devastação total. Mas por causa da sua força e habilidade no voo, a águia impede que a tempestade a destrua. Sem dúvida, a águia sabe o que fazer no meio de uma tempestade. Ela tem a noção exata de quando virar-se e quando subir e cair com as correntes de vento. Assim, mesmo que ela enfrente uma força que a poderia destruir totalmente, ela não fica paralisada diante do que a tempestade possa causar-lhe. Por quê? Porque confia, tendo a consciência do que ela pode fazer. Amigo, não devemos ser tão ignorantes pensando que o perigo potencial não existe quando enfrentamos as tribulações. Certamente, precisamos compreender que o inimigo é uma força que nos pode destruir se permitirmos. Entretanto, a partir do momento que sabemos o que a palavra de Deus tem a ensinar-nos, podemos segui-la para saber exatamente de que jeito devemos mover-nos e qual direção tomar. Então, nas tempestades da vida, temos de agir confiantes, como a águia o faz em uma tempestade natural. Observe também que a águia não voa na tempestade com a atitude: "Vou ver se funciona." Obviamente, dessa maneira, ela seria destruída. Não podemos enfrentar as tempestades e as circunstâncias adversas da vida com a atitude de que vamos experimentar a palavra e ver se funciona. Não. Sem dúvida, temos de enfrentá-las com confiança na palavra de Deus, com grande ousadia e destemor. Dependa da palavra de Deus para livrá-lo. Há muitas pessoas que, em vez de permanecer na palavra e enfrentar os problemas face a face, sempre procuram outra saída. Por exemplo,
Alguém pode estar com problemas financeiros e a primeira decisão que toma é ir à casa da avó a fim de pedir-lhe dinheiro. Então, ele começa a resolver as coisas por si mesmo, dizendo: bem, agora vejamos. O tio João poderá arranjar-me $10 e a tia Maria, que tem muito carinho por mim, se eu adulá-la, creio que poderei conseguir dela uns $50. Algumas vezes, essa é a saída mais fácil, mas eu lhe digo algo que alguém me falou certa vez. Se for sempre ao poço, mais cedo ou mais tarde, ele secará. Então, o que você fará? Entenda que Deus é o supridor das suas necessidades. Filipenses 4,19. Assim, você deveria também aprender como usar as suas asas da fé agora e começar a depender da palavra de Deus para conduzi-lo em meio às tempestades da vida. Encarando a tempestade nos dias iniciais do Rema. Nos primeiros dias desse ministério, quando começamos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, houve muitas vezes em que tive de usar a minha fé em favor do que precisava. Jamais falei a alguém a esse respeito, mas a cada dia criei na provisão de Deus. Eu me levantava e vestia meu melhor terno e gravata, como se pudesse comprar o mundo, por assim dizer. E no caminho para o trabalho, agradecia antecipadamente a Deus pelos tantos dólares para comprar apenas um hambúrguer, batatas fritas e um refrigerante para o lanche. Não tinha dinheiro algum no meu bolso, a não ser as chaves do carro e a minha carteira de motorista. Era só isso. Não havia dinheiro escondido, dobrado, separadamente em minha carteira para guardar na poupança. Nada. Naqueles dias iniciais do Rema, enfrentei a tempestade e criei que Deus supriria as minhas necessidades diárias. Portanto, agradeço ao Senhor porque, naquela ocasião, aprendi como depender da palavra de Deus. De outra forma, minhas asas não estariam tão fortes como hoje. Eu creio em Deus. Quando você exercita sua fé e confia em Deus para alguma questão, a resposta nem sempre vem instantaneamente. Assim, frequentemente, o inimigo virá e tentará, ao máximo, fazê-lo desistir e desencorajá-lo de permanecer na palavra. Em tais situações, acontecerá com você uma das duas coisas: ficará desencorajado, deprimido e perderá sua vitória, ou permanecerá firme, encarará a tempestade e exclamará: eu creio em Deus. Foi o que o apóstolo Paulo fez, segundo o livro de Atos, no episódio em que ele estava no barco para Roma. Lembre-se que sobreveio uma tempestade, colocando em risco a segurança de todos os homens a bordo. Mas por intermédio de um anjo, Paulo recebeu a palavra de Deus prometendo que vida alguma se perderia, embora o próprio barco fosse destruído. Aqueles homens do barco fizeram tudo o que podiam, mas a tempestade prevaleceu. Ela era tão violenta que toda a esperança de vitória parecia perdida. Paulo poderia ter se desesperado e desencorajado como os outros. No entanto, em vez disso, ele encarou a tempestade e disse: creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Atos 27, 25b. E no meio da sua tempestade, você terá de fazer o mesmo. Levantar ousadamente e afirmar: creio em Deus, assim como a palavra disse. As pessoas podem pensar: isso é muito simplista. Talvez sim, mas lhe garanto, amigo, funciona. Quanto a mim,
ajo da seguinte forma: se Deus disse, eu creio. Capítulo 5. Seja um cristão águia. Percebemos que há duas características distintas sobre a águia ao enfrentar uma tempestade. Ela demonstra total ausência de medo face à destruição e tem habilidade para voar alto. Precisamos tornar-nos cristãos águias, destemidos e confiantes frente à adversidade, extraindo vitória da derrota enquanto voamos para alturas maiores. Veja, a águia não tem crise de identidade. Ela não busca sua identidade. Ela sabe que tipo de criatura é e o que é capaz de realizar. Seja caçar habilmente uma presa ou voar majestosamente no céu. Esse é o seu jeito de viver. Você sabia que por meio da palavra de Deus também podemos descobrir quem somos? Temos como saber quem somos em Cristo e o que temos nele, para onde vamos em Deus e de que modo chegaremos lá. Podemos viver em contínua vitória se aplicarmos as verdades espirituais em nossa vida. Essa é a maneira do cristão águia viver. Contudo, muitas vezes ouço as pessoas dizerem: sei o que a palavra promete, mas não tenho certeza se realmente sou vencedor. Não basta simplesmente conhecer a palavra. Você tem de agir em conformidade com ela, pois essa é a única maneira de experimentar vitória real. De outra forma, continuará em dúvida e conjecturas e viverá com tristeza, desespero, desejo e escassez. Não quero insinuar que você não é cristão se não estiver vivendo como vencedor. Certamente você o é, se recebeu a Jesus Cristo como Salvador. No entanto, quero encorajá-lo a ser um cristão águia. Você está vivendo com os pardais? Suponha que você coloque um bebê águia com uma família de pardais. É bem provável que a jovem águia crescerá pensando que é um pardal e agindo como se o fosse. Ela pode nunca vir a saber o que realmente é. Contudo, dentro dela, o tempo todo, estará a natureza de uma ave magnífica que tem o potencial para alcançar alturas maiores, as quais um pardal jamais conseguiria atingir. Da mesma forma, dentro de nós, temos o potencial da força poderosa de Deus. Entretanto, alguns têm vivido com os pardais, em vez de estarem voando alto como as águias. Amigo, quero desafiá-lo a deixar as planícies da mentalidade do pardal e a ascender aos lugares altos que Deus tem para você. Desejo desafiá-lo a tomar posse da palavra de Deus e fluir nos ventos do Espírito para um outro nível de fé que você jamais atingiu antes. Você escolherá viver o tempo inteiro na planície dos pardais ou voar mais alto com as águias. Força sobrenatural. Outros pássaros podem voar com a águia por um tempo, mas ela é a única que tem capacidade de voar a tão grandes alturas. Não há outra ave que se compare com esta no voo. Mesmo em meio a uma tempestade, ela supera todos os outros pássaros. Enquanto o peru procura um abrigo no solo e os pardais e outros pássaros buscam refúgio em seus ninhos, você olha para cima e vê a águia ainda voando alto.
Estudamos a respeito desse pássaro magnífico que Deus criou, para aprender algumas lições práticas, as quais podemos aplicar em nossa vida. Uma das características em que a águia é notável é a sua surpreendente força e habilidade no voo. Isaías 40, 29 a 31. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Note que a parte final de Isaías 40, 31 garante que, ao subirmos com asas como águias, não nos cansaremos e não nos fatigaremos. Isso fala de força sobrenatural. Se você refletir sobre esse assunto, concluirá que é normal ficar cansado depois de fazer algum esforço por um longo tempo. Sua força e habilidade naturais poderão falhar porque elas têm limites. Elas o sustentarão por um tempo, mas não lhes proporcionarão um ímpeto duradouro. Entretanto, o poder de Deus que habita em você far-lhe-á. A sua habilidade de voar alto não tem a ver com sua própria força, mas sim pelo Espírito de Deus. Zacarias 4, 6. A sua capacidade para voar acima da adversidade vem do Senhor. E a Bíblia afirma que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10c. É por isso que você é capaz de enfrentar as crises com um sorriso no rosto e um cântico de louvor nos lábios, em vez de lágrima nos olhos e lamento na voz. Atraia o poder de Deus para você em todas as situações. Declare a palavra de Deus com fé e confie na força sobrenatural do Senhor que pode sustentá-lo. Voar para novas alturas. Amigo, por meio do poder da palavra de Deus, somos capazes de exceder em força como a águia. Então, não fiquemos satisfeitos com o lugar onde estamos espiritualmente. Voemos até novas alturas, porque a habilidade nos foi concedida por Deus na sua palavra. Não sei qual será a sua decisão, mas estou determinado a ser como a águia na tempestade. Aquela águia não foi movida pelo que escutou ou ouviu, porque ela sabia que era capaz de voar acima da tempestade. Da mesma forma, não sou movido pelo que escuto, vejo ou sinto. Sou movido pelo que sei. O que eu sei? Bem, na verdade, sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar-me. 2 Timóteos 1,12. Estou certo também de que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Salmos 23:4. O diabo pode fazer contra mim o que quiser, mas pela autoridade da palavra de Deus, tenho o poder e a habilidade para voar acima de qualquer obstáculo que o inimigo atire no meu caminho. Assim, bem depressa me agarrarei à palavra de Deus e voarei alto como as águias. Subirei com as asas da fé e experimentarei o melhor de Deus, porque sei que essa é a vontade dele para a minha vida. Nas asas da fé. A vida nas asas da fé não é de modo algum desanimada. É alegre e estimulante.
Esse é o modo dos cristãos águias viverem, voando alto com essas asas. Quero encorajá-lo a ser um cristão águia e a voar alto. Quando as nuvens das tempestades da vida lhe trouxerem escuridão e melancolia, tenha coragem como a águia e enfrente-as face a face. Aproprie-se do poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus e voe acima da escuridão. Voe acima da melancolia. Voe livre, acima de todas as nuvens da adversidade, até penetrar no céu tranquilo da vitória, onde você poderá deslizar com suas asas estendidas em majestade e força. Contudo, esse processo começa com o movimentar-se, mover-se do ninho da complacência e da mediocridade espirituais e fixar os olhos no alto, no Pai. Comece a desenvolver as suas asas espirituais, passando tempo com o Senhor em oração e louvor, e exercitando a sua fé na palavra, em todas as oportunidades que tiver. Então, enquanto espera diante do Senhor e coloca toda a sua confiança nele, você renovará sua força. Você voará alto com asas como águias, a fim de alcançar o seu pleno potencial em Deus.